Viver é um empreendimento. A vida é um empreendimento. Eu sempre tive essa inclinação. Eu sempre fui muito inquieto, angustiado até. Eu sempre achei que tinha mais coisa para ver, para achar. Eu sempre tive uma inquietude com o que eu não via, mas que eu sabia que estava lá. O inovador é um traidor, né, da tradição, né? O cara que questiona, que quer fazer diferente e tal, muitas vezes é visto, né, por quem o alimenta como um insatisfeito, um ingrato, né? Alguém que não está aceitando o que está recebendo, né? Isso é comum, né? E isso vai te configurando esse comportamento de medo e culpa, né? Porque você não está apropriado de você mesmo, né? Você não tem disciplina com você mesmo, né? Disciplina, e falaram outro dia, achei o máximo, quer dizer, de si pleno. E aí fui me apropriando cada vez mais e fui piorando, vamos dizer, né? E fui expandindo, porque daí também eu rompi com o círculo dos laços fortes, né? Que é uma ideia legal que tem aí também, que os laços fortes são aquelas relações emocionalmente intensas e recorrentes que a gente tem. Esses laços de relacionamento, os laços fortes, eles existem para preservação. É uma união, né, que tem um pacto de preservação. Então vai preservar a família, vai preservar o empreendimento, a empresa, o patrimônio. Tem essa ideia de se preservar. A inovação não vem desses laços. Desses laços só vem a manutenção do que já está. A inovação vem do laço fraco. O laço fraco é quem você encontra uma vez na vida, né? E a pessoa fala uma coisa, você nunca mais vai ver, quer dizer, você não tem nenhuma relação emocional, nenhum vínculo afetivo, mas ele te traz uma informação que vem de um outro círculo social e que não acontece no teu, né? Porque ali está preservando. E aquela informação te inspira, e aí você pega um hiperlink ali e começa a abrir um portal, né, de vida que você não sabia que existia. E é aquilo que te faz mudar, né? Aquilo que te transforma. Então, a internet, a questão, por exemplo, as pessoas falam, não dá para ter 5 mil amigos no Facebook e tal. Não dá mesmo se pensar como amigo laço forte, né? Agora, se pensar em conexão em tempo real com os laços fracos, dá para entender por que nós estamos vivendo uma transformação tão grande, né? É a informação líquida batendo na parede sólida, vai te provocando, te provocando, te provocando, e essa provocação é que faz a mudança, né? Que faz a transformação. Então esse processo, né, de desobstrução e de expansão, de ir além, que muitas vezes causa, né, porque você questiona e tal, ele é sofrido, né, mas ele traz essa recompensa, que é você expandir, né, você expandir a sua percepção de mundo, né, e do seu campo de possibilidades e da riqueza que é a vida, né, de quanta coisa da vida abundante que a gente está conectado mesmo, né? E como isso é bom. A abundância é você ter acesso ao que você necessita na hora que você necessita. Então isso é que é a definição que eu entendo de abundância. Isso é importante colocar porque tem muita gente que acha que a abundância é estoque, né? É propriedade de estoque. E na verdade isso é escassez, porque quando você limita o seu acesso àquilo que você é dono, você só tem acesso ao que você é dono. Então você escasseia possibilidades de um acesso a tudo que você não é dono, né? E na verdade a propriedade é uma puta ilusão também, né? Porque não dono de porra nenhuma, né? É uma ficção social, né? Então aqui de passagem, né? Caixão não tem gaveta, né? Um amigo meu.
Agora, para você ter acesso ao que você precisa, na hora que você precisa estar conectado com o campo. Entendeu? Porque você não vai acessar nada fechado. Né? O acessar as coisas é um movimento que você faz. Né? E você entra em rede. Para você acessar, você precisa entrar em rede. Você precisa se colocar em rede. Você não precisa ser da rede. Né? Ou você não tem que criar um grupo e chamar de rede. Tem muita gente que me procura e fala, eu estou querendo montar uma rede, aí já faz assim com a mão. Eu falo, mas vem, você quer montar uma rede? Você já quer se separar da rede? Você quer montar um grupo. Você quer montar paredes. Você quer criar uma ilusão de separação. Você quer se separar do todo na hora que você faz assim. Muda o gesto, né? Eu quero entrar em rede. A rede já existe, o campo unificado já existe, está tudo conectado. Do micro ao macro, tudo conectado. Então você entra em rede, você se abre para o processo interativo. Porque a rede só existe enquanto interage. A rede é a interação pura. A rede é o fluxo que existe entre os nós. Não é o conjunto de nós. Se pegar um monte de pessoa agrupada, é um grupo de pessoas agrupadas. Não é a rede. A rede é o que flui. É o fluxo que está entre os nós. E que vai do micro ao macro, né? do quântico ao astronômico. Então, para você acessar a abundância, você tem que entrar em interação com o campo unificado. Você tem que aumentar o teu grau de conectividade e aumentar o teu grau de interatividade a partir da vibração da sua intenção. Aí, na hora que você faz isso, você cria uma realidade de abundância para você. Porque aí você tem acesso a tudo que você precisa na hora que você precisa. Porque você está em conexão, você está em união. Então, para as coisas se propagarem, né, e você trocar com esse campo, você precisa aprender a vibrar as suas intenções. Isso que as pessoas... É tudo o contrário do que a gente é educado, né? Porque a gente é educado para se fechar, para ter medo, para acumular, para se apropriar. Então, é sempre um movimento, né, energético de tentar conter o campo. É muito mais difícil, na verdade. Você tentar se separar e tentar cooptar o fluxo, né, das energias que você precisa e estocar é um esforço muito maior do que o contrário. A gente, na verdade, como sociedade, faz o mais difícil. É muito radical isso, é muito potente. Fica parecendo um jogo de palavras, né? Mas se as pessoas param para entender isso, vê que na hora que você se coloca em conexão com o campo todo, não é que você aumenta a quantidade de caminhos. É que a necessidade de caminhar se extingue. Que você já está em conexão com o todo. De qualquer ponto que você esteja. Isso é muito radical. É muito diferente da percepção que a gente tem, né? Que a gente acha que a gente precisa alcançar coisas. Mas já está. Da hora que nasceu. A gente nasce com todas as conexões, todo o poder, todos os recursos que a gente precisa para viver a experiência de vida que a gente veio viver. A coisa do propósito que a gente estava falando, né, me incomoda muito por causa disso, porque qual é o propósito da sua existência? A sua existência, ponto. Se você existe,
já tem um propósito, né? Que é você existir. Que você tem uma intenção. Que só você pode viver. O maluco dessa história é isso também, né? Para mim vai ficar meio evidente como é que funciona a bagaça, né? Porque toda a soma de matéria e energia do universo é zero. Se eu pegar toda a matéria do universo e subtrair toda a energia do universo, está zero. A única coisa que sobra é a experiência do processo. Não sobra nenhum estoque, nem de energia, nem de matéria. A gente nasce numa conversão de energia em matéria e morre liberando a energia dessa matéria, né? O processo da vida humana é esse aí. O que leva? Só a experiência. Então, o que a gente recebe a vida e entrega a experiência, né? Essa que é a nossa relação com o universo. E a gente vem programado para viver uma experiência que vai gerar uma entrega para o universo única. Porque só a gente, por ser único, vai ter aquela experiência de vida. Cada um de nós. Ninguém vai ter a mesma. O teu olhar sobre a vida, só você vai ter. E é isso que você vai entregar para o universo. É bem como se o universo falasse assim, olha, estamos precisando de você. Você precisa ir lá para, com essa configuração, viver tal coisa e incorporar esse aprendizado em nós. Porque o ser é único, é tudo conectado. O universo aprende através da gente. O ser que flui através da gente está aprendendo através da gente. Então, a hora que você está desconexo disso, você está desconexo do universo, né? Por isso que, no fundo, o livre-arbítrio é isso, né? É você escolher, né, entre a percepção da união, né, de você estar em conexão com o universo, ou a percepção da separação, né? Você se sentir separado. Agora, para você sustentar a ilusão da separação, você precisa se desconectar de você mesmo. E o ser humano é o único que pode fazer isso. Isso é outra coisa louca também. Porque todo o universo, toda a vida nasce com uma intenção. O ser humano pode escolher se ele vai realizar essa intenção ou não. Esse é o livre-arbítrio. Aí na conexão está essa escolha, né, de olhar para dentro de si e se assumir. Não tem jeito. Se olhou para dentro de si, você assumiu a sua expressão, você encontra a conexão com o campo unificado. Essas duas coisas andam juntas. Independente do que você expressar, é o que você vai sentir. É o que você vai viver. Seja o que for.